Getulino Antônio Alves foi um dos pioneiros da comunicação em Montenegro, quando inaugurou nessa cidade o serviço de alto-falante Santa Terezinha, no dia 17 de dezembro de 1944. A fonte sobre a qual nos apoiamos para a realização deste documentário contém declarações de próprio cunho das autoridades civis, militares e eclesiásticas da época, o que comprova o pioneirismo na atividade de comunicação. Um breve histórico sobre o pioneiro da comunicação em Montenegro. Getulino Antônio Alves, filho de Isaías Antônio Alves e Maria Antônia Alves, nasceu no dia 10 de junho de 1899. Ele não entrou para o exército, assim sendo considerado um reservista naval de terceira categoria sem instrução militar. Getulino casou-se com Carolina Ribeiro Alves e teve 3 filhos, sua primeira filha, Terezinha Alves, a segunda filha, Maria Ione Alves, e seu último filho, Darcy Antônio Alves. Em julho de 1924, Getulino foi admitido como ferroviário da aviação férrea de Montenegro e por lá trabalhou por 14 anos até setembro de 1938. No dia 2 de fevereiro de 1939, foi contratado como terceiro maquinista da Marinha Mercante, onde realizou muitas viagens, ingressou em companhias de navegação como o Lloyd Brasileiro e associou-se ao Sindicato de Maquinistas e Motoristas da Marinha Mercante. Em uma dessas viagens, Getulino descobriu um instrumento peculiar e inovador, o alto-falante. Então ele acabou trazendo essa inovação para a cidade de São João de Montenegro, cidade onde residia, hoje conhecida por Montenegro, localizada no Rio Grande do Sul. Assim surge em Montenegro um serviço que revela o pioneirismo na comunicação em nossa cidade. Trata-se do Serviço de Alto-Falantes Santa Terezinha, inaugurado no dia 17 de dezembro de 1944. O fundador, Getulino Antônio Alves, escolheu este nome pelo fato de ser grande devoto de Santa Terezinha, padroeira dos missionários católicos e doutora da Igreja. Terezinha Alves, primeira filha de Getulino Antônio Alves, era locutora do serviço de alto-falante Santa Terezinha, juntamente com Pedro Schneider Filho, Roque Viana, Lauro Souza, Jamerson Giacomelli e Enio Soares. Com o serviço de alto-falante Santa Terezinha, Getulino realizou muitos trabalhos dentro da cidade de Montenegro. Neste momento, o espectador terá a oportunidade de observar as declarações manuscritas e assinadas por várias personalidades históricas de Montenegro. Algumas pessoas que foram importantes para a história de Montenegro utilizaram os serviços de alto-falante Santa Terezinha, dentre elas, Dr. Bruno de Andrade. Dr. Bruno Ferrari de Andrade nasceu em Montenegro, no dia 18 de setembro de 1898. Diplomou-se pela Faculdade de Direito em Pelotas. Como advogado, no município de Montenegro, sempre deu provas de capacidade e honradez. Possuía o dom da oratória, razão por que era frequentemente solicitado para falar em comemorações cívicas e sociais. Faleceu em novembro de 1952 e, para perpetuá-lo, tornou-se patrono de uma rua da cidade de Montenegro. A seguir, uma declaração de Dr. Bruno de Andrade sobre o serviço de alto-falantes Santa Terezinha. Congratulo-me com os meus distintos conterrâneos pela instalação de serviços de alto-falante Santa Terezinha nesta cidade. Constituem eles, incontestavelmente, um grande melhoramento local, que coloca a nossa terra em igualdade de condições com os centros importantes do Estado e do país. Esses serviços significam, em toda parte, índice elevado de cultura e adiantamento. São veículos de difusão e ensino dos princípios cívicos, morais e cristãos, indispensáveis nos dias que correm, a formação espiritual das gerações novas e readaptação dos espíritos desviados. É certo que tudo isso, porém, depende de uma orientação honesta, sã e patriótica da direção dos serviços. Todavia, o caráter ilibado e o espírito sereno e patriótico de Getulino Antônio Alves, orientador e responsável pelas irradiações e programas, dão-nos a certeza de que ele empregará seus altos-falantes sempre a serviço da boa causa, para o bem de todos e pela grandeza da pátria. Dr. Bruno de Andrade.
Outra grande personalidade que utilizou os serviços de alto-falantes do Getulino foi José Pedro Steigleder, prefeito de Montenegro entre os anos 1947 a 1950. José Pedro Steigleder nasceu em Montenegro no dia 6 de maio de 1891. Ele foi o primeiro prefeito eleito no município. Antes de 1947, os prefeitos eram indicados durante a ditadura de Getúlio Vargas. Foi no governo de Steigleder que a TANAC, uma das maiores produtoras de tanino do mundo, instalou sua fábrica no município. Steigleder faleceu em 1963, em Porto Alegre. Segue a declaração de José Pedro Steigleder a respeito do serviço de alto-falantes Santa Terezinha. Apraz-me confirmar que os serviços de alto-falante Santa Terezinha são de grande relevo, não só para propaganda, mas principalmente como meio de orientação do público contra doutrinas malsãs que elementos extremistas procuram divulgar. Considero valiosíssima a cooperação do referido serviço em prol da educação popular, merecendo os melhores elogios aos diretores, graças à elevada e criteriosa atuação com que agem, podendo-se mesmo considerá-los pioneiros nessa cidade nos serviços de alto-falante. José Pedro Steigleder. Montenegro sempre foi terra de grandes músicos, dentre eles Arthur Galas. Arthur Galas tocava saxofone e atuava em várias orquestras dentro da cidade. Ele foi líder de Jazz Castelo e o dono da Orquestra Guanabara. Tocou também na Orquestra Municipal e na Orquestra Gustavo Dian. Faleceu no início dos anos 70. Ele também utilizou os serviços de alto-falante e elogiou esta iniciativa. A cidade de Montenegro está de parabéns com a instalação de um serviço de alto-falantes, cujo funcionamento está satisfazendo a vontade do povo, com suas tradicionais músicas e suas propagandas faladas, a qual venho apresentar minhas melhores impressões. Arthur Galas. Enos Klemek era um viajante, um editor, um periodista, chefe da Private International World Trice Expedition, ou Expedição Particular Internacional de Estudos. Enos visitou mais de 57 países, dentre eles países da Europa, África e América, com a finalidade de coletar estudos dos costumes dos povos e raças e publicar os resultados em periódicos e revistas. Em uma visita a Montenegro, ele conheceu os serviços de alto-falantes Santa Terezinha. Em viagem ao redor do mundo, acha-se nessa cidade de Montenegro. Visitei os serviços de alto-falantes Santa Terezinha. Agradeço ao simpático criador pela atenção que lhe foi prestada e desejo que tenha bom êxito. Enos Klemek. Muitos outros comentários foram declarados e assinados por personalidades de Montenegro, as quais utilizaram os serviços de alto-falantes Santa Terezinha. Dentre elas, Odilo Wolff, Amália Garcia da Rosa, Padre Silvio Copetti, Dr. Melíbio Machado e Elísio de Andrade. O serviço de alto-falantes Santa Terezinha de Montenegro é uma grande iniciativa, pois além de apresentar uma ótima propaganda de grande necessidade para Montenegro, ainda conta com boa música selecionada, o qual felicito pela iniciativa do Sr. Getulino Antônio Alves, Odilo Luiz Wolff. Congratulo-me com os dirigentes dos serviços de alto-falantes Santa Terezinha, pelo que, de cultura e progresso, os mesmos representam para a nossa terra. Amália Garcia Rosa. Os serviços de alto-falante Santa Terezinha deu a Montenegro uma oportunidade para o desenvolvimento comercial e social desta próspera cidade. Deixo aqui o meu apelo aos meus patrícios deste município, a fim de colaborarem junto à tão nobre iniciativa do meu amigo Getulino Antônio Alves. Os meus sinceros votos para que continuem os serviços de transmissão deste alto-falante. Melíbio Machado. Colaborando para o progresso desta cidade, Getulino Antônio Alves teve a grande iniciativa de instalar os serviços de alto-falantes Santa Terezinha. Apresento os meus aplausos ao dinâmico empreendedor fazendo votos de prosperidade. Lísio de Andrade. Muito penhorado, agradeço a eficaz e proveitosa cooperação dos serviços de alto-falantes Santa Terezinha durante as Santas Missões. Faço ardentes votos de prosperidade e sempre novos e crescentes êxitos pela boa causa, pelo incentivo ao progresso da cultura, do patriotismo e da religião. Penhoradamente grato, Padre Silvio Copetti.
Com os serviços de alto-falantes, Getulino também realizou trabalhos sociais em escolas, igrejas, quermesses, entre outros, assim ajudando no entretenimento ao público. Na fase atual de reconstrução moral e material de nosso país, a preocupação máxima dos homens de boa vontade deve partir de um princípio, em que a liberdade, a alegria e a confiança recíproca sejam, farta e decisivamente proporcionadas às nossas populações. A liberdade é o regime que a institui e garante. A alegria e confiança é uma decorrência de liberdade que se goza para que as iniciativas de valor sejam recebidas com seu devido mérito. Nenhuma iniciativa supera aquela que visa promover e restabelecer um ambiente alegre e feliz. A música tem uma grande influência no estado de espírito do homem. Difundida com inteligência, ela muito contribui para amenizar as preocupações e os sofrimentos alheios. Por isso, não poderíamos negar a Getulino Antônio Alves os nossos aplausos pela iniciativa feliz que teve ao instalar em Montenegro o serviço de alto-falantes Santa Teresinha. Nas oportunidades que tenho tido de ouvir as transmissões e mesmo de apreciar em loco as instalações e aparelhamento dos estúdios, pude constatar o alto grau de eficiência dos referidos serviços. Os meus aplausos, portanto, ao dinâmico empreendedor desse melhoramento e aos seus dignos auxiliares, entre os quais se têm destacado os jovens e brilhantes locutores e colaboradores Pedro Schneider Filho, Roque Viana, Lauro Souza, Jamerson Giacomelli, Enio Soares e outros cuja atuação ainda não tive o prazer de apreciar. A Getulino Antônio Alves, criador do serviço de alto-falantes Santa Teresinha, em Montenegro, meus parabéns por esta iniciativa. Caro amigo Getulino, agradeço-te de todo o coração o relevante concurso prestado ontem pelo serviço de alto-falante Santa Teresinha na grande demonstração de fé e exaltação a Cristo Salvador. Valho-me da oportunidade para ressaltar o esplêndido funcionamento dos aparelhos e, sobretudo, louvar a competência, delicadeza e prestimosidade dos técnicos que os instalaram e manejaram. Com muita estima, envio-te o meu grande abraço e votos de todos os sucessos para o serviço de alto-falantes Santa Teresinha. Aos serviços de alto-falante Santa Teresinha, os agradecimentos das professoras do Colégio Estadual 14 de Julho pelas homenagens prestadas no Dia dos Professores. Como a imprensa, o rádio foi uma das descobertas do engenho humano que mais contribuiu para a difusão da cultura, sob todas as formas, e sua influência cada vez mais se faz sentir à medida que o tempo avança, e o homem, esta insaciável criatura de Deus, se aprofunda no estudo das ciências. Quando bem orientado, o rádio é um veículo de entendimento entre os homens. Não sendo possível ainda contar com uma estação transmissora, Montenegro muito tem aproveitado com os serviços de alto-falante Santa Teresinha, oferecendo boa música em horas de forma a não prejudicar a outrem, fazendo propaganda comercial, colaborando nas festividades públicas. Esse serviço tem contribuído para o progresso de nossa cidade. Por este motivo, muito grato, venho felicitar calorosamente seu fundador, Getulino Antônio Alves, delegado de polícia. A música é um fator importante na sublimação das criações humanas, motivo este que cumpre me felicitar o proprietário do alto-falante localizado nessa florescente Montenegro, pelos serviços de utilidade pública que vem prestando à nossa causa. Felicito o serviço de alto-falante Santa Teresinha, a voz alegre da cidade, pela sua brilhante e profícua atividade no ano que findou. Agradeço as inúmeras gentilezas de seus dignos dirigentes e auguro um feliz e próspero ano novo a todos que nesta casa vêm colaborando pelo desenvolvimento de culturas dessa terra que tanto queremos. A Rádio Gaúcha agradece a eficiente colaboração prestada por Getulino Antônio Alves através de seus poderosos alto-falantes e a valiosa obra que vem desenvolvendo em nossa Montenegro. As alunas da Escola Normal e Ginásio São José agradecem a valiosa cooperação do Serviço de Alto-Falante Santa Teresinha e, de um modo especial, ao seu fundador, Getulino Antônio Alves, que auxiliou com inigualável competência e boa vontade a quermesse realizada no recinto deste estabelecimento. A este serviço apresento meus elogios pelo excelente trabalho que vem fazendo em prol do engrandecimento de nossa muito valorosa Montenegro.
Valorizar os feitos daqueles que nos antecederam é não deixar morrer a história de um povo e também é conscientizar de que o progresso e a evolução da sociedade atual têm raízes na atuação e nas realizações dos seus antepassados. Justo e emocionante é pesquisar, constatar que a nossa amada cidade de Montenegro tem tantas histórias a serem contadas como esta do Serviço de Alto-Falantes Santa Terezinha. E os olhos do Morro São João e dos demais, que fazem parte desta magnífica paisagem, guardarão as histórias das quais somos protagonistas hoje, e com certeza muitas pessoas as contarão para nossos descendentes. Que protagonizemos sempre ótimas histórias.